Então, eu gostaria de, então, dar as boas-vindas para vocês, tá? Sejam muito bem-vindos ao evento Cobens de 2020, e nós iremos, então, dentro da nossa programação, dar início às atividades aqui da sessão técnica número 3, Metodologias de Ensino e Aprendizagem, tá? Eu me chamo Agostinho, tá? Deixa eu me colocar aqui para vocês, por favor. Aqui, pronto. Aqui. Eu me chamo Agostinho, depois eu tiro o meu vídeo, tá? E a professora Isolda Gianni de Lima está ajudando a gente. Tá? Tiane, desculpa. Tiane está ajudando a gente. Tá bom? Bem-vindos todos. Tá? Então, nós, para iniciar a nossa sessão, então a gente vai dar algumas indicações para vocês, tá? A respeito do que vai ser a nossa sessão, tá? Então, os trabalhos, eles estão divididos em... Deixa eu só minimizar aqui, que a janelinha ficou em cima de onde está o texto. Então, os trabalhos estão divididos em 3 blocos de 4 trabalhos, né? Nós já vamos começar a mostrar para vocês os blocos, né? Sendo que cada bloco ele é composto de 30 minutos. As perguntas, elas deverão ser enviadas pelo chat, né? E aí a professora Isolda, ela vai me repassar, tá? As perguntas que estão sendo feitas via chat. Em cada bloco que nós teremos, né, as perguntas, elas devem ser direcionadas para os trabalhos daquele bloco. Então, o primeiro bloco, as perguntas que estarão no chat, ou que a gente pede que vocês coloquem no chat, são específicas para aquele bloco, por favor. Toda pergunta, ela deve conter a identificação do trabalho pelo número, para nós podermos direcionar ao autor e ao apresentador, ok? Em cada bloco serão feitas em rodadas de 4 perguntas, uma para cada trabalho, tá bem? Então, a gente vai fechar um bloco com as primeiras perguntas, aí depois nós vamos para outro bloco, e assim a gente vai até o final, e depois a gente volta para uma segunda rodada, começando pelos blocos iniciais. Nós tentaremos observar o tempo máximo de 4 minutos entre as perguntas e as respostas, tá? Para que a gente tenha a possibilidade de ter pelo menos umas 2 perguntas em cada trabalho, tá? Mas isso nós vamos verificar como é que vai ficar, né? Independendo das perguntas e das respostas. Vamos ver se nós conseguimos se manter dentro desses 4 minutos. As perguntas que não forem respondidas, tá? Por algum motivo, elas serão respondidas via chat, né? Até o dia 12 de dezembro. Tá? E o autor ou o representante de cada trabalho, por favor, se apresente ao responder a primeira pergunta, informando o seu nome. Ok? Bem, então, eu acho que essas são as orientações importantes aqui para a nossa condução da nossa sessão. Então, eu vou abrindo aqui logo a nossa sessão com o primeiro bloco, com os 4 trabalhos. Tá? Os 4 trabalhos são esses que estão mostrados aí para vocês. Desenvolvimento de um kit didático, né? Eu vou dizer só metade, né, para a gente não perder muito tempo. Aqui está figura como apresentador o Guilherme de Souza Sampaio, o trabalho 2960, da apresentadora Mariana Teixeira. Depois vem a apresentadora Thelma Dias para o trabalho 3287, tá? E, por fim, neste bloco, nós encerramos com o trabalho 3041, apresentado pela Heloísa Fernandes Gordon, tá? Todos os autores se fazem presente, Guilherme, Mariana, Thelma e Heloísa. Guilherme, ou o representante do Guilherme está? Não? A Mariana, ou Guilherme está presente. Guilherme está presente? Guilherme está presente? Oi, Guilherme, você pode abrir seu microfone para a gente passar para a primeira pergunta?
Eu acho que é tu que tem que abrir o microfone dele, Agostinho. É Deve mesmo? liberar Então, os outros. deixa eu ver. Opa, então desculpe aí. Então, Deixa eu deixa ver se eu eu ver. consigo abrir aqui. Eu acho que é tu mesmo, porque tu é o host Uhum. da... Oh, ok. Então, peraí, deixa eu ver onde estão todos aqui. É verdade, né? Então, É. opa. Devia ter um Chegou all uma aqui, né? mensagem aqui. Ô, Devia ter um all aqui para ô, habilitar todos. Agostinho, Oi, licença. Eu oi. acho É. que nós já temos acesso, porque veio uma mensagem que o anfitrião está pedindo que você abra. Então, eu acredito que a gente já É. possa abrir. Tá, então pronto, eu vou É, abrir aqui para todos, tá? Então, desculpem aí, eu vou fazer aqui a abertura para todos. Pronto. Acho que podemos deixar aberto todos e aí Pois cada é, um vai falando sim, na sua sim. vez, que daí facilita para todo mundo, né? O que vocês acham? Cada um cuida do seu bloco e do tempo, acho que fica bem. sim, a gente prestar atenção se ao redor de nós, de quem não estiver falando, se tiver Tem qualquer barulho. barulhinho, a gente É, fecha. exatamente. Obrigada, Thelma. Nada, meu amor. Estamos juntas, todos. Isso aí, todos juntos. Quem está também assessorando a gente é a Marina. Tudo bom, Marina? Qualquer coisa, tu vai nos dando alguma orientação a mais, tá? Por favor. Marina, por favor, porque eu estou tentando abrir aqui os microfones. Você pode me ajudar também? Do suporte, né? Olá, vocês estão me ouvindo? Sim, estamos. Sim. Ali na lista de participantes, vocês passam o mouse por cima de um nome e tem a opção Ask to Unmute. Pronto. Certo. Aí Só que não está acontecendo nada. Estou clicando e não aconteceu nada. É que daí aparece um aviso para o participante para ele se desmutar. Daí ele pode se Ah, tá desmutar. bem. Então, por favor, meus caros. Pronto, foi isso que eu falei, que já havia aparecido para mim, talvez para os demais, os 4. Oi? Obrigada, Thelma. Pronto. Eu estou apertando aqui, tá? Por favor. Se alguém não conseguir ajudem. abrir o seu, Oi, diga. Eu penso que você não precisa fazer mais nada. Eu Não. acho, me confirmem os outros 4 aí, ou 12, porque nós recebemos a mensagem e eu já ativei que eu estou falando, né? Ah, pois então, é. eu creio que Tá. você pode ficar tranquilo que nós já temos acesso. Se alguém, um dos 3 aí não tiverem, Mariana, Guilherme ou Heloísa, por favor, manifesta, mas eu tenho, eles devem ter. a Ok. Heloísa não conseguiu. Agostinho, verifica a Heloísa, por favor. Pronto. Pessoal, Já Ou tô. Marina, não é? Pessoal, eu posso Heloísa, desativar já essa foi. opção. Eles podem se desmontar sozinhos. Tipo, eu só ativei essa opção porque foi uma solicitação da organização. Mas eu posso tirar essa limitação. Pode deixar tudo aberto pro. Sim, Pronto. Então, Então talvez tá, fica facilite bem. aqui, tá? ok. Fica para nós, Obrigado, então. Marina. Obrigada, Obrigado, Marina. Marina. É uma boa ajuda. Tá bem. Então, pronto. Então, estão todos abertos agora. Quer Ok. dizer, para A mim Heloísa. aparece alguns fechados para mim. Mas deixa eu... Enquanto a Marina nos ajuda abrindo todos os microfones, eu vou começar aqui então com o Guilherme. Olá, Guilherme, tudo bem? Só para a gente Olá, não... boa tarde. Estão me ouvindo? Sim, tudo Sim. bem, Guilherme. Só não Bom estou lhe dia. vendo. Tá bom, bom dia. Bom dia, então vamos lá. Então, ok, agora eu lhe vejo. Então, Guilherme, nós temos uma primeira pergunta com relação ao seu trabalho, tá? E aí essa pergunta, então, eu vou colocar. Então, só a primeira pergunta, tá? A segunda é para a segunda rodada. Então, a pergunta diz assim: pelo trabalho e apresentação, houve a percepção de que foi desenvolvido um kit que ainda não foi aplicado na disciplina Arquitetura de Computadores. Como será, ou como você imagina que será a logística em sala de aula? A prática, ela será a montagem específica dos kits ou será uma prática realizada a partir dos kits montados para a disciplina Arquitetura de Computadores? Bom, tinha
no início do projeto tinha se elaborado tinha elaborado um cronograma para aplicação, né? Que seria agora nesse primeiro semestre de 2020. Só que o desenvolvimento do trabalho acabou levando muito tempo mesmo. E a gente fez, então, o seguinte, terminou de desenvolver os trabalhos e, respondendo a pergunta, será um kit montado já, será só para os alunos utilizar somente para utilizar os kits montados já durante a disciplina. Que seria a utilização para programação em Assembly, diretamente no FPGA. Exato. E existem kits suficientes para uma turma? Bom, existe mais ou menos 15 de um modelo, que é a DE0, e é o que foi utilizado no projeto inicial agora, no desenvolvimento do kit, foi a DE15, que tem apenas 5 placas. Mas pretende, como o projeto ele é bem versátil, dá para aplicar na DE0. Aí, dependendo da aplicação dos trabalhos que foram solicitados, os alunos podem utilizar a DE0, que tem 15. Geralmente, as turmas de arquitetura de computadores são 15 alunos, varia entre 12 e 15 alunos na disciplina, no curso de Engenharia de Controle e Automação lá no IFAM, CMDI. Ok. Obrigado, Guilherme, pela sua resposta. Bem, então, como nós dissemos, nós vamos fazer uma rodada de perguntas para todos os artigos desse bloco, tá? E depois, quando nós terminarmos todos os blocos, nós vamos voltar com uma segunda, se nós tivermos tempo, uma segunda rodada de perguntas, tá? Então, eu vou passar aqui para o próximo trabalho, que é o trabalho sendo Mariana. Mariana está conosco, Mariana? Mariana, consegue nos escutar, Mariana? Mariana, ou representante? Eu não vi a Mariana aqui não, Agostinho. Também não. Pronto. Então, eu vou passar para o seguinte, de repente ela aparece. Exato. Obrigado, professora. Então, vamos passar aqui para o seguinte. Então, o seguinte seria o artigo... a Thelma está indo com a gente, né, Thelma? Sim. Então, Thelma, nós temos uma perguntinha aqui com relação ao seu trabalho, né? Em termos técnicos, os discentes apresentam sugestões ou relato, ou o relato limitou-se a observações de não atendimento às normas. Então, só contextualizando aqui, o seu trabalho, né? Ele fez uma pesquisa explorando a acessibilidade de alguns espaços da UNEB, se não me engano, foi no curso de Engenharia Civil, correto? Então, pronto. E aí surgiu esse questionamento. Será que você pode esclarecer para a gente? Uhum. O objetivo em si foi a aplicação do conteúdo para que nós pudéssemos exemplificar sobre a norma e o que realmente como a universidade está atendendo. O propósito em si não foi que nós fizéssemos qualquer mudanças, digamos assim, na questão de pedir que a própria universidade mude, porque nós percebemos que ela já está fazendo essas atualizações, digamos assim. No final, nós pensamos em passar para a Proinfa, que é a Pró-Reitoria de Infraestrutura, para dar qualquer contribuição no trabalho em si. Eles sugeriram que fossem observadas determinadas coisas mais gritantes, digamos assim, e só que, como foi no final do semestre passado, esse semestre terminou agora em março, que com a pandemia a gente se perde, né? Então, está parado por enquanto. Mas a nossa proposta não foi o inicial, a
proposta de que dessemos qualquer entrada na universidade, mas devido ao resultado do trabalho, nós pensamos em entrar em contato com a Proinfra. Ah, tá bem. Muito obrigado pelos esclarecimentos, então, Thelma. Tá bem? Então, nós vamos passar agora para o próximo trabalho, tá? Que é... desculpe. Tá? Que é justamente está registrado para apresentar, porque a apresentadora é a Heloísa. Heloísa está aí com a gente, né, Heloísa? Sim, Pronto. estou aqui. Então, Heloísa, o seu trabalho também surgiu uma pequena dúvida, um questionamento, que é relatado que 50 alunos matriculados, somente 19 responderam ao questionário, né, que fundamentaram o artigo. Os outros 32 alunos, eles participaram das aulas. Quantos alunos participaram das aulas para que o percentual correspondente se torne mais significativo? Por exemplo, porque 51 de 19, ele não chega nem à metade, né? E aí, no bojo dessa sua intervenção, se você também puder esclarecer se foi a primeira vez que o método foi aplicado. Ah, joia. Na verdade, foi a primeira vez que ele foi aplicado, e aí, quando eu apliquei, não tinha surgido ainda a ideia de fazer o questionário, né, que foi aplicado em 2019. Então, a ideia do questionário veio no começo desse ano, por isso que eu entrei em contato com a turma que já não era mais dos meus alunos, né, eles já tinham sido promovidos de série, e aí eu pedi para que eles respondessem em relação à atividade do ano anterior, por isso que o número de respondentes não foi tão grande. Então, por isso que a gente teve essa participação aí menor do que 50%. E, assim, considerando esse cenário, eu já acredito que é um sucesso ter 19 respondentes de uma disciplina que foi cursada no ano anterior, né? Sendo que eles já tinham ido para a quarta série e eles tiveram essa disciplina comigo na terceira série. Porém, todos eles participaram das aulas. E eram turmas divididas em... Essa turma de 51 alunos, na verdade, era dividida em 3 turmas. Então, eu tenho aí uma mistura de alunos que participaram de aulas diferentes, porque eram 3 grupos diferentes, eram 3 laboratórios. Tá? Só para esclarecer, então, Heloísa, na verdade, isso é uma dúvida minha. O questionário foi feito depois deles cursarem a disciplina? Sim, porque a gente não tinha feito um levantamento de dados, né? Eu tinha só anotado as minhas percepções. E aí o professor Otávio Matassoli, né, que foi o coautor do trabalho, sugeriu que a gente tentasse entrar em contato com os alunos, que eles ainda estão na escola, na verdade, né? Para que eles respondessem a esse questionário, porque a minha percepção tinha sido muito boa, mas a gente não sabia se, no caso, eles realmente tinham tido mesmo... tinham tido realmente esse gosto pela atividade, como pareceu para mim. E aí, como eles ainda são alunos do curso, a gente entrou em contato e eu acredito que foi uma parcela até que significativa aí que conseguiu responder. E, de fato, eles estavam ainda próximos do curso, porque foi logo no começo do ano, então não tinha passado um tempo muito grande. Aí, esse ano, eu apliquei uma atividade parecida com essa, né, mesmo em épocas de pandemia, mas foi algo parecido. E aí, eu já inseri esse questionário ao fim da atividade, no próprio dia de aplicação da atividade. Então, agora está mais fresca a resposta, mas isso aí é um outro trabalho. E aí você pega um número de alunos bem maior, né? Realmente deve ter sido difícil esse resgate desses alunos, né? Embora aquilo que eu disse, né? Eu acredito que até terem sido promovidos na série e na própria disciplina, até que bastante gente respondeu. Muito bem. Tá. Muito obrigado, Heloísa. Imagina. Tá? Então, a gente vai passar agora para o próximo. Poxa, estou esquecendo de uma coisa que é justamente o contato que a gente colocou aqui dos respondentes, né? Para que as pessoas pudessem também depois entrar em contato posterior, tá? Então, me perdoe aí, bora ver se eu não esqueço no próximo, que agora nós encerramos esse bloco com os primeiros 4 artigos, né? Eu vou voltar aqui Aline, quem sabe a Aline não está na sala já? Falta um trabalho, né? Eu estou aqui, sim. Chegou a Aline. Bem-vinda, Aline. A gente estava te esperando. Muito obrigada. Boa tarde. É a Aline?
É o trabalho 2960, né? Professor, Não, acho que não. não, é outro. É o do bloco 2. Ah, tá, É. desculpa. Tá, tudo bem. Eu entendi, então, Isolda, tá. Ah, Então, vamos passar desculpa, para... então é do É bloco porque 2, não. Quem... eu tava pensando ver se a Mariana, É, né, ela já tinha já chegado desculpa. aqui, tá? Fui Se eu ela não quem chegou, a gente confundi, passa na para o verdade. outro. Tudo bem, sem problema, tá? Mariana está entre nós? Ou Ainda alguém não? do trabalho também, Ou né? alguém? Não? Então, nós vamos passar então, para o segundo bloco. Agora sim, Aline, perdão, desculpe. Então, vamos lá, tá? Tá, então a gente vai passar para o segundo bloco, tá? E nós vamos começar então pelo trabalho 3049, né? Que aqui está como apresentadora a Carmen. Carmen, ou o representante está entre nós? Carmen, ou algum representante do trabalho 3049? Não? Então nós vamos passar para o próximo, tá? Então o próximo agora sim, a Aline, já sabemos que está entre nós, né? É o trabalho 3054, tudo bem. Então, Aline, novamente, uma dúvida que houve, uma pergunta que foi colocada aqui para o seu trabalho no mestrado, é suposto que os discentes tenham conhecimento prévio vindo da graduação. Qual era a quantidade de pessoas em uma equipe, né? Aí, para quê? Para se observar se houve conflito ou o projeto ele já estava bem especificado, de tal maneira que já se tinha um roteiro bem esquematizado do que fazer, né? Houve a discussão em si do projeto e soluções, né? Como se deu isso se, no caso, se vocês tiveram conflitos, né? E aí uma questãozinha, houve abandono da disciplina? Se você puder sintetizar aí, eu sei que são várias perguntas dentro de uma, né? Mas Sim. veja o que você pode fazer para a gente, tá? Primeiramente, boa tarde a todos. Gostaria de parabenizar a todos pelo congresso. Eu participei desse projeto como uma relatora. Eu não era uma das alunas da turma dessa disciplina, de sistemas embarcados para nanosatélites. Então, eu estava ali envolvida no projeto de uma maneira mais ampla. Foi uma disciplina que foi... no mestrado, os alunos poderiam simplesmente aprender de maneira teórica essa disciplina, mas como em si ela já é uma disciplina que requer um pouco de prática, qual foi a ideia do professor? Vou incorporar um projeto final que os alunos tenham que colocar a mão à massa e fazer esse protótipo. Então, essa ideia foi levada à frente, eram 6 alunos, eles foram divididos em grupos menores, cada aluno ficou com um pedacinho do protótipo, e não houve desistência, pelo contrário, os alunos se mantiveram muito mais engajados no projeto, no trabalho, e aí cada um fez um pedacinho, e no final eles se juntaram para fazer o protótipo final, e foi só sucesso. Certo. Mas, assim, o projeto em si, de todos esses módulos, né, ele já estava bem definido? Não se partiu do zero, não? Não. Inicialmente, não se partiu do zero, mas já estava bem definido, perdão. Inicialmente, o professor fez a divisão em 2 partes da disciplina, e a primeira parte foi só teórica, onde ele especificou tudo que deveria ser feito no projeto, se o projeto fosse realizado, né? E aí, numa segunda etapa, foi para uma parte mais prática, onde tudo que foi teorizado foi botado em prática, para que então o protótipo fosse construído. Muito bom. Obrigado, Aline, então, pela sua participação. Tá bem? De nada. Vamos passar, então, para o próximo trabalho. O trabalho é da Fernanda, né? Ou está representando o trabalho a Fernanda. Fernanda está entre nós. Ou o representante? Opa, que bom. Então, Fernanda, novamente, né? Então, até novamente, né? Desculpe a palavra aí. Então, o método de aprendizagem ativa, ele me parece que é um ponto pacífico de discussão, né? Para a melhoria da aprendizagem. Então, no trabalho, a indicação de se trabalhar em 2 momentos no curso de Engenharia de Produção. Alunos do 2º período
e do 6º período. Houve a oportunidade de se trabalhar com os mesmos alunos em momentos diferentes para se medir a evolução da aplicação desta metodologia, deste trabalho que vocês fizeram? Então, ver o quanto eles evoluíram? Sim, boa tarde a todos. Boa tarde. Tivemos, sim, a oportunidade de trabalhar com alunos os mesmos alunos. No entanto, como essa aplicação que foi feita a construção do artigo, foi feita uma aplicação para validação desse jogo, nunca havia sido feito, ele foi construído desde o início, alguns alunos que participaram acabaram não sendo os mesmos, mas em sua maioria foram os mesmos alunos nas 2 simulações. E aí vocês conseguiram perceber alguma evolução do momento em que vocês tiveram o primeiro contato no 2º período com o do 6º período? Sim, foi possível observar que como o aluno, quando entra no 2º período, ele não tem uma visão muito clara ainda na engenharia de produção dos fatores envolvidos em um processo produtivo. Então, conversando com os alunos, um feedback mesmo após as simulações, eles começaram a relatar como era interessante isso observar, porque se não há a oportunidade de visitar uma empresa, tendo acesso a uma simulação dentro da própria faculdade, se torna um ponto muito interessante, porque os alunos começam a visualizar aquilo que antes era só a teoria, agora pode ver de uma forma prática, só que simples. Uhum. Entendi. Muito bom, parabéns pelo trabalho. Tá? Então, vamos passar aqui para o próximo trabalho deste bloco. Então, pensamento crítico aqui na formação do engenheiro. A Neiva está entre nós? Vamos verificar. Neiva, Oi, aqui é a professora Carla, estou representando a Prof. Neiva, também é a autora do trabalho. Então, me perdoe aqui que eu coloquei o nome Neiva pelo vídeo que nós assistimos, tá bom? Sim, ela fez, mas ela não pôde estar presente neste momento, então, como eu sou autora, também posso participar. Tudo bem, com certeza, até agradecemos, tá? Então, Carla, né? Então, Carla, o artigo indica que foi realizado um questionário no início do curso, na disciplina Química, né? Houve ou há a oportunidade de se reavaliar os estudantes em momentos mais avançados no curso para se tentar perceber a evolução desse desenvolvimento crítico que eles, porventura, tiveram ou não nesse primeiro momento? Porque está muito no início do curso, né? Esse é também o meu sentimento, de não encontrá-los mais novamente, de não ter a possibilidade de reavaliar estes pontos que foram ponderados no trabalho. Como eles são de diferentes engenharias e diferentes semestres na instituição, eles se perdem, vamos dizer assim, cada um vai para disciplinas diferentes. O que a gente faz é estimular em todas as demais disciplinas que isso aconteça, que questões problematizadoras apareçam em todos os momentos nas engenharias, né? Então, fica a ideia de que, não só na disciplina do primeiro semestre, que é grande maioria do primeiro semestre, mas que isso aconteça repetidamente até reforçar essa habilidade. Entendi. E a senhora, na verdade, sente que isso aí ele pode ser, colocar uma palavra assim, contaminada assim, para os outros professores, para outros momentos do curso? Seus colegas, por exemplo, de faculdade, por exemplo, se sentem contaminados com esse tipo de abordagem? Essa é uma prática que a gente vem fazendo em termos de formiguinhas, em parcerias, porque primeiro precisamos convencer o professor para depois convencer o aluno, né? Infelizmente, a gente parte desse pressuposto,
mas do grupo de professores que eu coordeno é uma prática comum de fazer questões que venham ser não só problematizadoras, mas que sejam interdisciplinar, que o aluno busque subsunsores das disciplinas anteriores na disciplina que está sendo cursada. Então, é alguma coisa assim que a gente está insistindo. Está insistindo e, seguidamente, a gente tem um retorno de um outro professor que fez um outro momento, né? Então, é nesse sentido. Que bom, que bom. Parabéns pelo seu trabalho também, professora. Então, vamos ao próximo bloco. Se não estou enganado aqui, nós temos o próximo bloco, tá? O bloco 3. Oi, diga. Agostinho estava pensando que se de repente a gente não verifica se a pessoa do primeiro trabalho 2960 não chegou, talvez? Certo. Tá bem. Vamos lá. Então, vou voltar aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. 2960. Eu tenho que voltar aqui no... Pode até. 2960 era para ser a Marina? Mariana? 2960. É Mariana, é. Mariana, ou alguém do trabalho pode se manifestar pelo chat ou avisar, não? Não? Eu acho que a gente está sem. Tá, inclusive eu acho que tem até uma pergunta. Tem mesmo. Então vamos lá para o nosso bloco 3. Oi. No bloco 2 também houve uma pessoa que faltou. Foi? Então já vamos... Bloco 2 foi a primeira, né? Se eu não estou enganado. Foi sim. Então vamos lá. Obrigado. Bloco 2, vamos ver aqui. Bloco 2, então vamos ver se a Carmen, ela está entre nós, ou o representante, é o do artigo 3949. Está? Não? Ok. Então, depois a gente volta aqui para ver se essas duas pessoas já puderam entrar na sala. Então, vamos lá para o nosso terceiro bloco. Então, nosso terceiro bloco, vamos começar aqui com a Carla. Carla está entre nós, Carla. Carla Eliana. Oi, sim, eu de novo. Opa, que bom! 2 trabalhos. Que bom. Então, Carla, muito bem. Então, a pergunta é, no artigo Os Vídeos, antes das aulas, né, no método de sala de aula invertida, apresentou grande aceitação, participação. Me parece que um grande percentual de pessoas viram os vídeos, né? Quais eram os formatos dos vídeos? Eles reproduziam as aulas presenciais ou eram diferentes da abordagem tradicional? A discussão é para irmos na questão do aporte, que você fala no seu trabalho, né? O aporte do material pelo professor, né? Ou seja, está sempre aquele incentivando o aluno, fornecendo subsídios para ele poder estudar, né? Então, a discussão é para irmos nessa questão e se o que se fornece sai do tradicional para inserir uma componente diferente no curso. Então, não sei se deu para ser clara a pergunta, mas o que a senhora pode responder para a gente? Bom, sobre os vídeos, eram primeiro vídeos curtos de no máximo 10 minutos. Alguns tinham o aporte era bem conceitual, de conteúdo conceitual, classificação, conceituação, identificação, habilidades básicas, e alguns eram de experimentação. Então, eles tinham algum experimento que depois seria discutido em aula. Então, mas a grande maioria deles era de aporte teórico, né? E depois também com experimentação, que depois fosse discutida na aula. Então, eram curtos. O objetivo era de não extrapolar 10 minutos os vídeos. E em relação aos outros aportes, os questionários prévios também tiveram uma adesão bem interessante dos alunos. O que não teve adesão, pelo menos no nosso perfil de aluno, que eles são trabalhadores de manhã, durante o dia e estudam de noite, é a oferta de monitorias. Então, eles tinham que ir um horário distinto das aulas para a realização da monitoria, ou com um colega, professor, ou independente da pessoa que estivesse fornecendo essa monitoria. Então, em termos, quando a gente fala em aprendizagem, em aula invertida, né, o pré-aula
Então, vídeos e questionários foram os mais que tiveram maior adesão dos alunos. Certo. Só mais uma dúvida, né? Na verdade, a senhora falou vídeos curtos, de curta duração, né? Na verdade, me parece atrativo que o vídeo seja curto para não cansar muito, né? A pessoa que está vendo. Agora, em função de serem vídeos curtos, então, houve a necessidade de ter muito mais vídeos sendo produzidos, e aí, assim, qual é o impacto que isso tem, por exemplo, na sua atividade? Por exemplo, então, a senhora está desperdiçando muito mais tempo na produção desses vídeos, isso? Não, na verdade, não necessariamente eram vídeos meus, né? Eram vídeos certo. que nós temos a minha biblioteca e os próprios livros têm vídeos gravados nos próprios livros. Então, nós disponibilizávamos aquelas, como o grupo Uniftec, ele tem o EAD, então nós disponibilizávamos também alguns fragmentos de aulas da educação à distância ou livres. Então, geralmente eram de 2 a 3 vídeos por aula. Então, totalizavam ali 20, 30 minutos no máximo. Tá, na verdade, aí é muito uma questão pessoal, né, de dúvida, porque assim, mesmo assim, se tem um roteiro, né, ou seja, se tem uma procura por esses vídeos, né, e eles sendo curtos e a oferta, então, desse material, ele consome uma certa energia, né? Sim. Assim, nossa, sim, né? Para ficar procurando e fornecendo, e talvez mantendo essa motivação, né, nos alunos, porque pode assistir um e depois não querem assistir mais nenhum outro, né? Exato. Tá bom. Muito bom, professora. Muito obrigado pela sua Os questionários também foram bem positivos, né? Então, fazia questionários prévios à aula deles. A aula começava às 7, das 7 às 7h15, por exemplo, 19h15, eles tinham para fazer o questionário. Então, independente dos questionários serem avaliativos ou não, eu tinha uma grande adesão também. E nos questionários sempre procurava colocar questões contextualizadas, carregadas de um conteúdo. E aí, então, querendo ou não, fica a ideia, né? Verdade. Eu tenho uma preocupação com alunos do início e do final do curso, né? Porque eles têm, na verdade, eles evoluem, né? Ou o que nós esperamos, eles evoluem. Aí me passou agora a informação do seu trabalho. A senhora aplicou isso no início do curso, no final do curso? Eram disciplinas do início ou do final do curso? Ok, tudo bem. Então, a gente deixa para depois uma segunda intervenção aqui, talvez. Uma segunda rodada. Teve um probleminha aí, normal. Tá? Então, vamos passar para o próximo. Então, o próximo, novamente, eu esqueci aqui dos dados da professora. Então, o próximo aqui... Eu tinha respondido. Ok. Desculpe, tu me fez a pergunta, mas a minha internet tinha falhado. Desculpe. Tudo bem. Tá, tudo bem. Não, a minha pergunta era só a respeito se a aplicação desse seu trabalho foi no início ou no final do curso. Quer dizer, no percurso acadêmico do curso total, né? Calouros, veteranos ou alunos para o meio do curso? Alunos de início de curso. De início de curso. Isso, de disciplinas de início de curso. Isso. Tá bem. É porque, assim... no início de curso, às vezes os alunos, eles têm não estão, eu gosto da palavra contaminados, né? Aí eles ficam, durante o curso, eles conseguem se acostumar com determinadas situações que às vezes eles podem não ser receptivos, né? A determinadas ações, né? Por isso que, às vezes, logo no início, como a senhora fez, eu creio que é muito importante, né? Já começar a ter esse tipo de experiência com os alunos. Obrigado, professora. E se fazem Desculpe. Se fazem 1, 2, 3 disciplinas, isso passa a ser normal para eles. É verdade. Então, quanto antes a gente inserir, melhor. Obrigada pela oportunidade. Obrigado também. Obrigado, professor. Então, vamos para o próximo aqui. Então, o próximo aqui, Murilo, está entre nós, Murilo?
Sai sim. Consegue me ouvir, Agostinho? Tá baixinho, mas consigo, sim. Pronto, consigo. Eu tento falar um pouco mais alto. Não vai gritar muito aí, mas tudo bem. Consigo, Murilo. Então, boa tarde. Então, assim, Murilo, uma pergunta, mais um esclarecimento, né, do que foi dito na conclusão. Na conclusão, você cita, assim, diz, recomenda-se a aplicação da atividade lúdica dentro da sala de aula como parte do planejamento didático-pedagógico, né? Aí, assim, o trabalho não foi desenvolvido numa turma ou foi essencialmente o trabalho de iniciação científica para depois ser aplicado em turmas, né? Justamente. Esse trabalho foi de uma iniciação científica e tinha o objetivo principal de produzir esse POP, que é um procedimento operacional dessa atividade. Que esse POP ele vai permitir economizar tempo do professor em elaborar uma atividade desse porte, que provavelmente ia exigir dele um tempo muito grande para planejar essa atividade. Mas a gente também tinha o objetivo de aplicar essa atividade na turma de sistemas de produção, que no nosso campus aqui acontece no segundo semestre, no quarto período. Porém, com essa pandemia, infelizmente, esse ano a gente não conseguiu aplicar exclusivamente na turma de sistemas de produção, mas nós conseguimos aplicar em quatro grupos de controles diferentes para ver se a atividade realmente atingiu o objetivo, que era justamente ver se os alunos entenderam essa diferença entre os dois modelos de produção e para o aluno também entender um pouco sobre o que é ser engenheiro de produção, como melhorar o processo. Então, essa não foi desenvolvida dentro da aula, dentro de sala de aula, mas foi feito com alunos da engenharia, que nós convidamos e prestativamente eles nos ajudaram participando. Perfeito. Obrigado, Murilo. Obrigado pela sua resposta. Tá? Parabéns pelo trabalho. Vamos ao próximo aqui, então. Próximo trabalho aqui, então, é o trabalho 3089. André, você está entre nós, André? Não estou encontrando o André, não, Agostinho. Não sei se tem mais alguém do trabalho. Ou representante. 3089, alguém se encontra, por favor? Não? Então, vamos ver o próximo aqui. Ok. Então, Carla com K agora, né? Carla Silva, trabalho 3099. Pronto. Estou aqui. Bom, boa tarde, Carla. Então, boa tarde. Deixa então colocar a nossa pergunta para você. Então, certamente a educação empreendedora ela deve ser trabalhada em cursos de engenharia. Portanto, o trabalho é relevante para uma discussão. Aí, no caso das aplicações do IDO, né, nas 13 instituições, como é que eles foram formadas, essas equipes? Porque, assim, se eu recordo bem, aí você pode depois esclarecer melhor, houve a participação de várias instituições com professores que usavam, né, a ferramenta, né? Você tem essa informação de como isso era, se isso era tratado por turma, né? E aí, quantos participantes nós tínhamos, né? Aí aqui a equipe era a turma inteira ou eram subdivididas em equipes para isso? Porque, assim, tinha um procedimento de... você tinha 3 ideias, escolhia a melhor e selecionava uma, né? Aí essa uma ela trabalhava por todos, por todos da turma. Como é que isso acontecia? Então, primeiro, boa tarde a todos, a todas. Boa tarde, eu vou começar com um elogio, viu, Agostinho? Não só pelo congresso, pelo modelo diferente, que eu estou gostando, eu não imaginava que fosse assim, como pela condução sua e da Isolda, que está deixando a gente tão tranquilo que eu confesso que eu estou mais tranquila do que no ano passado no Cobenji, né? Vamos lá. Bom, que bom, eu tomo uma geladeira aqui, mas tudo bem. Gente, vamos lá. Fluido assim, mas enfim, vamos lá, vamos ao ponto. Bom, todos os professores, Agostinho, eles tiveram um treinamento, todos nós, porque eu sou uma das aplicadoras também do IDO numa disciplina minha. Então, esse treinamento, ele foi feito pelo professor Elzo, né, que é coautor aqui comigo, em Curitiba. Então, nós tivemos ali uma imersão, né, de 2 dias ali em Curitiba, um especificamente ali com esse
com esse treinamento, e lá foram passadas essas etapas. Na verdade, até nós fizemos uma oficina mesmo, submetendo a uma dinâmica ali, né, similar ao que nós faríamos com os alunos. Então, a partir daí, os professores eles foram convidados a aplicarem isso nas suas turmas. Não existia um recorte nem para período específico ou disciplina que poderia caber. A exigência é que o professor realmente aplicasse ali com esse foco de ter uma metodologia prática aplicada de empreendedorismo, né? Então, as etapas subsequentes de desenvolvimento do trabalho, elas foram monitoradas, então, pelo professor Elcio e a equipe. Então, nós recebíamos ali os professores, né, todos recebiam ali, a cada semana, qual era o protocolo para poder manter ali, mais ou menos, uma ação sincronizada. Então, os professores que originaram ali os dados que foram publicados no trabalho foram os que conseguiram, efetivamente, os bons resultados e aplicar até o final. Então, até a primeira proposta ali, como você perguntou, né, das três ideias, era individual, né, e isso era obrigatório para cada aluno que se fizesse essa proposta de 3 ideias e 3 soluções, ou melhor, né, 3 soluções para 3 problemas. E a partir daí, o escalonamento para a escolha das melhores. Então, com isso, na escolha das melhores, aquele passava a ser o líder e deveria formar a equipe dentro da turma. Então, o desenvolvimento das ideias era com a liderança da melhor e a formação da equipe por afinidade, né? Então, era muito similar ao que acontece, né? Porque combinava, inclusive, com a prototipação a partir do modelo de negócio, então é muito similar ao que acontece mesmo aí com um procedimento ali, padrão de empreendedorismo. Sim. Respondi essa pergunta, então assim, era praticamente um combinamento. Você tem informações se a prototipação, ela chegou a ser feita ou foi indicada? Ou... Cada caso um caso, porque assim, surgiu muito a forma com que o professor aplicou e o nível que ele chegou. Certo. É um tempo muito curto, porque nós estamos falando aí de 3 a 4 meses para poder fazer tudo isso. Então, por exemplo, tem ali desenvolvimento de produtos, né, que é do pessoal da engenharia lá do Sul. Então, esses conseguiram ali tangenciar melhor. Eu também, vou falar aí o meu case, né, eu tive trabalhos que culminaram em TCC. Né, então, assim, existem também ali, existiam, né, propostas, o que os alunos gostam muito, né, que são os apps, né, os apps. Certo. Então, o nível de desenvolvimento que cada um chegava dependeu muito do professor e da equipe. É importante que houve desdobramentos, né? Sim, isso foi o que mais motivou, assim, para seguir com a ferramenta. Muito obrigado, Carla. Muito obrigado. Parabéns pelo seu trabalho também, tá? Obrigada. Na verdade, parabéns a todos, né, pelos trabalhos. Professor Isolda, nós estamos aqui com 14 horas e 49 minutos, um pouco estourados do nosso tempo. Eu estou realmente triste. Estou realmente triste, né, por o nosso tempo ter acabado, né? E eu estava gostando muito, né? Então, eu não estava tão geladeira aqui. Mas acho que não. Acho que nós vamos até 15h45. Ao contrário, 15. Nós estamos... Opa! Então, pronto, então. Não, faz parte, olha, então, obrigado, professora, faz parte, então. Nós temos um bom tempo legal ainda para conversar, também bom. Eu também quero aproveitar e parabenizar todas as pessoas que já se manifestaram, em nome de todos os autores, agradecer a presença de todo mundo, e eu acho que nós podemos passar para a segunda rodada de perguntas. Sim. Poxa, me desculpem aí, parece que eu quero terminar já, né? Não tem problema, vamos ficar um pouco mais. Tudo bem. Eu não sei, o chat, eu não tenho perguntas, na verdade, que apareceram, eu não sei se alguém da plateia ou dentre os autores gostaria de colocar alguma questão sobre esses trabalhos, e depois, se sobrar mais um tempinho da segunda rodada, a gente até pode abrir para alguma consideração especial que cada autor gostaria de colocar no seu trabalho, eu acho.
Com certeza. Então, se não, assim, eu dei uma olhada nas pessoas presentes na sala, não encontrei a Marina, do trabalho 2960, tem para ela, inclusive, uma questão lá na sala de vídeos, mas acho que não, eu li a pergunta, acho que realmente é muito direcionada para o trabalho, né? Pensei em nós compor dela uma questão. A Carmen, do 3949, também não se encontra, e o André Luiz ainda não apareceu. Então, se alguém desses trabalhos, 2960, 3949, 1589, estiver por aí, a gente tem ainda a pergunta da primeira rodada. Não sei se alguém está aí e quer se apresentar, por favor. Não? Eu acho que não, então, Agostinho. Acho que nós vamos para a segunda. Para a segunda rodada, então, retomando lá do bloco 1. Pronto, então vamos lá. Tá? Então, retornando lá, Guilherme, voltamos a você, tá bem? Então, aqui nós temos uma segunda pergunta, né? Então, dentro do seu trabalho que você desenvolveu, que habilidade e competências serão treinadas na formação do estudante, né? Aí, novamente, é uma questão recorrente minha, né? Essa disciplina do início do curso Opa! Eu vou explicar para todos, né? Nós estamos todos aqui, o veterano, né? Que quando chega no final do curso, ele vai se adaptando muito a umas certas condições dentro de, claro, cada curso é específico, né? Mas enquanto a gente puder atuar nos calouros, né? E talvez ter uma mentalidade em cima dos calouros, né? Transformadora, como é o nosso propósito aqui, aí eu acho que seria interessante. Por isso que sempre essa pergunta de vez em quando está surgindo aqui, tá? Então, desculpe, Guilherme, ter tirado o seu tempo de resposta, né? Mas, por favor, Guilherme. Bom, a disciplina o meu curso é administrado no sétimo período. Então, os alunos que fazem a disciplina, eles já têm um conhecimento prévio de sistemas digitais e eletrônica digital. Então, na disciplina anterior, que é sistemas digitais, ele já utiliza o kit didático de FPGA para estudo de portas lógicas e circuitos digitais. No caso, na disciplina de arquitetura de computadores, o foco vai ser na verdade, é uma extensão ao que já é utilizado na disciplina, que o foco da disciplina é a programação em assembly. Então, a gente vai trazer o recurso do hardware para os alunos. Além da linguagem, eles vão utilizar o hardware. E vai aplicar a programação em assembly no hardware, no caso, o kit didático. Você falou, assim, em sétimo período, né? Isso é o 3 anos e meio? Não, são 5 anos, 10 anos, 5 anos de curso, né? E a disciplina é ministrada no sétimo período, que é... Sétimo período, tem 2 períodos por ano? Isso, 3 anos e meio, 3 anos e meio. 3 anos, então ele está no meio do curso, né? Tá ok. Tá ok, obrigado, Guilherme, parabéns pelo seu trabalho, né? Sucesso para ele, tá? Vamos já ao próximo, e aí, professora Isolda, eu acho que o próximo é o da Mariana, né? Que a gente ainda não tivemos nenhuma manifestação de algum representante. Então, eu vou tomar a liberdade de passar aqui novamente, depois a gente pode consultar para ver se ela já chegou na sala. E aqui nós voltamos, então, para a Thelma. Tá, Thelma? Então, voltando aqui ao seu trabalho, que eu acho muito interessante, né? Principalmente trabalhos voltados para esse público, né? Pessoas com deficiência. Então, a pergunta também, em termos de mais uma dúvida, né? As equipes de 4 membros, né? Então, novamente, se a senhora puder recuperar, né, na sua fala, se eles são do início ou do final do curso, né? Qual a reflexão em termos de trabalho em equipe, né? Que a senhora conseguiu ter, e até mesmo a própria receptividade ou feedback dos próximos alunos?
houve algum momento de conflitos, todos os membros chegaram ao final do trabalho, porque, assim, quando a gente pensa em trabalho em equipe, aí eu vou resgatar só um pouquinho a minha vivência, né, na docência. Então, os trabalhos de equipe, às vezes a gente forma uma equipe no início do período letivo e ela se desfaz no final. Então, existem muitos problemas lá. E a gente sabe que até as diretrizes apontam, né, diretrizes curriculares nacionais, elas apontam para a gente trabalhar isso também no engenheiro, né? Essa gestão de pessoas, né? de conflito. A gente saber lidar com questões, né? Que não diretamente são aquelas que nós concordamos, mas saber lidar com essas situações. Então, era essa a pergunta, Thelma. Professora Thelma. Pode ser Thelma mesmo. Estamos entre amigos. A pergunta que você fez, em qual período a disciplina é ministrada, é no terceiro período. Terceiro período. É a disciplina de desenho, no terceiro semestre, aqui a gente chama de semestre, e esse trabalho, ele foi logo um dos primeiros do semestre. Então, nós começamos a equipe e terminamos com todos os membros, ficaram até o final, como você perguntou. Uma questão que a gente sempre... nós trabalhamos sempre juntas, assim, eu, Tânia, as professoras do mesmo curso, que é Engenharia de Produção Civil, e aí a gente junta disciplinas, que normalmente são os mesmos alunos, os mesmos discentes. O que é que nós fazemos? Nós buscamos sempre trabalhar em equipe, porque acreditamos que um aluno dá suporte, digamos assim, ao outro, complementa o pensamento do outro. A equipe, ela quando muitos componentes, isso cria um certo problema, não é? Porque aqueles que trabalham menos... porque, agora, e essa é a desvantagem, mas a vantagem de uma equipe é que, às vezes, um discente, ele tem mais afinidade por escrever, o outro tem por falar, o outro tem por organizar em si, dividir as equipes e tal. Então, cada componente, ele é mais apto, tem maior tendência para uma coisa. E, no fundo, quando junta todas essas habilidades que cada um tem, vai surgir um produto final melhor do que uma pessoa só, muitas vezes, não é isso? E, assim, essa é a reflexão de um bom trabalho. Conflitos sempre há um pouco, não é? Porque tem, como já todos sabem, como a gente também falou, tem aqueles que precisa ser, assim, como é que a gente chama? Incitados, digamos, a fazer a parte dele. E teve também, só que aí a gente também percebe isso um pouco no momento em que estamos trabalhando em sala. Então, a gente percebe qual é o entrosamento dentre todos, e aí dá para perceber, ou pelo menos ter um né, de que alguém está deficiente em algo. E daí a gente entra também dando um auxílio, fora que, quando as pessoas realmente não trabalham, alguém da equipe sempre comenta. Mas, nesse caso, nessa experiência, foi uma coisa muito sadia. Só uma pessoa que eu recorde que ficou meio devendo alguma coisa, mas eu sempre chamava ele, nós sempre chamávamos ele, e, no fundo, deu tudo certo, graças a Deus. Que bom, que bom. Obrigado. Não desistiram dele. Não, esse é importante. Comentando com a Thelma, não desistiram. Aí a gente consegue. A gente com o professor que consegue chegar a cada um, de fato, né? Muito bom.
Muito bom mesmo. A gente consegue resgatar alguns, não é? É. E, no fundo, Verdade. tem vezes que essas pessoas, elas dão uma resposta, talvez por não ser esperada, mas, assim, não ser esperada diante da reação e da maneira como ele se comportava, né? Mas, às vezes, a resposta deles vem muito boas, não é? Tivemos um verdade, caso onde muito proveitoso mesmo, e a pessoa começou a chegar junto com a gente em outro semestre. E muito proveitoso. E para a gente também, professor, quando a gente vai atrás, a gente aprende sempre um pouco mais, e a gente sabe, né, que ser educador não é dar nota. Ser educador é também fazer com que... proporcionar a eles condições que eles cheguem junto e que consigam alcançar os objetivos, né? É verdade. É isso mesmo, professora. Muito obrigado. Obrigado pela sua intervenção, por sua resposta. Muito bem. Vamos passar, então. Obrigado, professora. Vamos passar para a próxima, tá? Então, Heloísa. nossa próxima. Heloísa, tá? Oi, Boa, Heloísa. Voltamos a você, Heloísa. Então, a nossa segunda pergunta aqui, Heloísa, tá? Ela faz respeito, qual a percepção dos alunos que eram os alunos em determinado momento? Porque, assim, vocês tinham uma prática em que você tinha uma equipe que ia, né, dentro de um laboratório e fazia um experimento, depois levava esse experimento para os outros alunos, né? Então, nesse contexto, qual é a percepção dos alunos que eram alunos dos seus colegas, né? Eles sentiram que o aprendizado melhorou com a aula dada pelos seus colegas, os que ministraram pareceram que tiveram ganhos, e os que assistiram também. Quantos assistiram às aulas? Foram os 19? Ou, sim, essa pergunta, na verdade, você respondeu a outra, né? Então, quer dizer, porque os 19, na verdade, foram os que responderam o questionário, né? Então, tire esse 19 aí, na verdade, e essa última pergunta de quantos assistiram às aulas, então, fale-nos, por favor, a respeito dos ganhos, né? E como é que os alunos, né, receberam a aula dada pelos seus colegas. Essa percepção, na verdade, foi bastante clara, né, de eles terem aproveitado melhor a aula, que, na verdade, foi a motivação de eu ter feito essa atividade, a percepção de que eles não estavam mais querendo participar dos experimentos quando eram conduzidos só pelo técnico ou pela professora. Então, eu percebi que, tanto eu percebi quanto eles responderam, alguns relataram até, né, depois por escrito mesmo no Google Forms, que eles acharam que aprenderam melhor, porque aí eles puseram a mão na massa. Eles se sentiam mais à vontade de quem está dando a aula serem colegas deles, não ser o professor. Então, eles não se sentiam intimidados como eles se sentiam quando eram os professores que ministravam o experimento, né, junto com o técnico. Então, eu percebi, eles relataram que eles se sentiram à vontade, participaram mais e, com isso, aprenderam mais. Né? Então, os que eram alunos mostraram isso. Os que eram os condutores da atividade, né, digamos assim, os que faziam, então, a explicação do experimento e convidavam os colegas para participar, também relataram que aprenderam mais e que eles acabavam indo buscar mais informações, que eles queriam preparar um bom conteúdo para ministrar para os colegas. Né? Eles se sentiram responsáveis por passar uma informação correta e uma informação completa, porque eles iam ensinar para os amigos. Então, acho que teve ganho dos dois lados, tanto de quem era aluno, como de quem era o condutor da atividade, digamos assim. E sobre quantos assistiram à aula, eram 3 grupos de 17 alunos em torno. Né? Então, eles acabaram ficando... todos assistiam, mas em grupos menores do que 51, né? Esse 51 é quebrado em 3 turmas. Certo. Talvez eles tivessem, né, professora, mais intimidade, né? Então, nesse sentido, né, os colegas, né, até de perguntas, até de fazer as perguntas, né? É uma experiência muito interessante isso, né? Porque às vezes eles ficam muito tímidos, né, em fazer perguntas para o professor, não tem aquela empatia, né, com o professor. Ou às vezes eles acham que o professor vai achar que é bobeira, que a pergunta é
assim, Exatamente. sem nexo, né? Eles ficam com medo de ser uma pergunta boba e que o professor vai ficar, sei lá, chateado ou vai achar que eles não estão acompanhando, alguma coisa assim. Muito bom trabalho, professor. Muito obrigada. Muito obrigado. Imagina. Vamos passar aqui para o próximo, então. Sempre deixo essa... Desculpe. Então, vamos lá. Para o bloco 2, né? Vamos voltar ao dois. bloco 2. Agostinho, com uma boa surpresa, a gente está recebendo na sala, nesse momento, a professora Carmen, a representante Carmen do trabalho. Bem-vinda, Carmen. Opa, que bom. Bem-vinda. Então, muito bem. Então, vamos começar aqui. Oi, diga. O trabalho dela é o 3049. É o agora, o que vai agora. É o 3049 que nós vamos começar agora. Já pode responder para a gente, Carmen? Será que o microfone dela está aberto? Professor, ela informou no chat que ela está sem microfone, mas que ela está à disposição para responder pelo próprio chat. Certo. Muito bem. Agora, fazemos assim, Isolda? Eu acho que sim, pode ser. Então, acho que nós podemos seguir. A gente segue com a Aline, e eu pego a pergunta que a gente tem preparada e coloco para ela no chat. E aí todo mundo vê a resposta, tá bom? Tá bom. Obrigado. Tá bom, tá certo. Obrigado, professora. Então, vamos lá. Então, obrigado, Carmen, né, por estar conosco. Então, vamos interagir, tá? A professora Isolda vai entrar em contato com você agora. Então, nós vamos passar, então, para o artigo 3054. Aline, voltamos a você, Aline, tá? Sim. O trabalhinho lá do satélite, né? Sim. O trabalho do satélite, né? Então, quantas vezes essa metodologia ela foi empregada, né? Ela, na verdade, não necessariamente a construção do satélite, mas a forma de abordagem, né, na disciplina. Você sabe se ela está sendo utilizada em outras disciplinas? Bom, professor, utilizar a metodologia ativa para auxiliar uma disciplina foi, nesse contexto, né, do mestrado em Engenharia Aeroespacial, foi uma inovação do professor Luiz Cláudio, que é o meu orientador. Ele levou essa proposta e ele verificou que, aplicando a metodologia ativa, o desempenho dos alunos foi muito maior. Essa disciplina ela foi dada no primeiro semestre do mestrado, e ele percebeu que deu certo. Então, ele continuou aplicando na mesma disciplina que ele era o professor, e, inclusive, ele aplicou em outra disciplina, se não me engano, foi Tópicos de Matemática Aplicada, uma disciplina também do mestrado em Engenharia Aeroespacial, lá da UFMA. Só que aí ele já não aplicou a aprendizagem baseada em projetos, ele aplicou a aprendizagem baseada em problemas. E ele continuou verificando que houve um ganho dos alunos. Uma grande receptividade, né? Como a professora Heloíse estava falando no trabalho dela anterior, esse engajamento do aluno ter que colocar a mão na massa e ser responsável pelos problemas, caso dê algum problema, ou então dele ser o responsável por passar para o outro aluno, por explicar, faz ele se sentir maior, assim, mais importante, faz com que ele se sinta mais engajado mesmo em aprender. Então, foi uma metodologia que deu certo. E eu percebi, de acordo com o relato do meu professor, que não só nessa disciplina, mas na outra disciplina, que deveria ser um pouco mais teórica, que também deu certo. Então, é isso. Tá. Muito obrigado, Aline. Parabéns pelo seu trabalho, tá bem? Obrigada, professor. Então, vamos para o próximo trabalho, então. Fernanda, é o 3059. Fernanda. Oi, Fernanda. Então, vamos lá. Poxa, né? Então, muito bem. Com relação a esse seu trabalho, assim, o interessante de todas essas metodologias ativas, né, de ensino e aprendizagem, é que, talvez, claro, existem várias, né, várias formas de se aplicar isso, é que a gente consiga
de uma determinada, principalmente em engenharia, a gente colocar isso difundido em outras disciplinas. Então, a pergunta é se a senhora tem, né, você tem conhecimento se existem outras experiências ou uma experiência parecida com a que vocês aplicaram em outras disciplinas. Então, essa aplicação foi realizada no Instituto Federal do Espírito Santo, Campus Cariacica. E no nosso instituto, no curso de Engenharia de Produção, não existe métodos já estabelecidos, assim, que são usados sempre. Mas em algumas disciplinas, como de sistemas de produção, engenharia de métodos, uma disciplina optativa de Lean Manufacturing, já foi aplicado por alguns professores, sim, a aprendizagem ativa, seja por uso de simulação ou jogos. Ah, tá. Ok. Só recorde um pouquinho, Fernanda, aqui o contexto do seu trabalho, da produção enxuta, você tinha 2 linhas de produção, é isso? Uma era empurrada, outra uma puxada. Tradicional Tá. E uma enxuta. Tá bem. Tá, ok. Não, isso é só, desculpem os outros participantes, é só para eu relembrar um pouquinho aqui o trabalho da Fernanda, tá? Muito obrigado, Fernanda, tá? Parabéns pelo seu trabalho, tá bom? Obrigada. Então, vamos para o próximo? Que é a Carla que está apresentando, então, no lugar da Neiva, né? A Carla. Oi, Carla. Voltamos a você. Olá, sim. Então, vamos lá. Então, as respostas indicadas no artigo foram selecionadas para fundamentar a proposta do trabalho. Quanto às outras propostas, as outras respostas, existiam aquelas que indicavam falta de pensamento crítico na avaliação das informações e como é que essas respostas elas foram trabalhadas? Porque, na verdade, as questões, elas tinham 2 olhares, né? Sim. Era em relação aos conteúdos que estavam sendo trabalhados, então o conteúdo conceitual precisava estar envolvido, porque a questão era muito do senso comum. Muitas das respostas estavam pautadas no senso comum. Por exemplo, em questão, por que eu vou usar álcool 70% e eu vou usar álcool 70% e não álcool 100% para higienização, né? Então, tinha também muito do senso comum que estava sendo combatido nesse momento. Tá, eu entendi. Porque quando nós estávamos lendo o trabalho, então, como eu disse, né, elas serviram para fundamentar a proposta do trabalho. Então, se trouxe, no contexto do trabalho, aquelas respostas que você usou para estabelecer a linha de raciocínio do seu trabalho, né? Aí eu tinha um pensamento de que aquilo era não tinha algum trabalho técnico antes, né? Teórico, né? Algum trabalho teórico antes que eles estavam formulando através de pesquisa de internet, né? Por si só. Por isso que veio essa pergunta. Então, entendi aí não muito bem o trabalho, mas é muito interessante, né? Eu achei muito interessante o seu trabalho. Eu acho que a gente deve sempre pensar, né, nesse tipo de atividade para eles exercitarem, principalmente a parte técnica escrita, né, que é bastante interessante entre os nossos engenheiros. Parabéns pelo seu trabalho. Mas diga, por favor. Não, exatamente, habilidades de escrita para eles não é muito comum, principalmente alunos que recém chegam do ensino médio, né? Mas no fim foi bem positivo. Obrigada, professora. Obrigada também, professora. Muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho. Então vamos para o próximo, tá? Que continua sendo, eu acho que continua sendo a Carla abrindo o terceiro agora, eu acho. Opa, pronto. Sim. Muito bem, então, deixa eu só ler aqui, voltar. Sim, tá. Então, muito bem. Então, a pergunta é, qual o sentimento que vocês tiveram, né? Na verdade, a autora,
né, para proporcionar foco nos estudantes e talvez quebrar a passividade desses, né, desses estudantes, porque assim, toda vez que a gente traz uma metodologia em que nós chamamos a participação dos estudantes, né, então a gente tem uma certa resistência, não, eu quero só fazer prova, eu quero só estudar, né, e quando a gente chama esses discentes para participarem, para trabalhar, né, aquele momento, aí a gente já tem uma certa resistência. Qual é o seu sentimento a respeito disso? Não é uma tarefa muito... Exatamente, não é uma tarefa muito fácil, não. Mas eu acredito que quanto antes nós começarmos a instigar o estudante a sair da sua zona de conforto, de que o momento de sala de aula é um momento único, onde ele pode debater, discutir, que ele já precisa ter um conhecimento prévio aprofundado, não baseado no senso comum, como eu fiz no outro trabalho. E nesse sentido, numa disciplina, por exemplo, de química é feita assim. Na disciplina seguinte, que é ciência dos materiais, se a mesma metodologia, o mesmo ensaio for realizado, ele vai adquirir aquilo como normal. E cada vez que a gente der um passinho a mais neste momento, a gente chega com um perfil diferente de estudante, né? De que ele está construindo, ele não está buscando um diploma, ele está construindo um currículo. E desenvolver currículo não é simplesmente tu assistir aula, né? Mas não é uma tarefa muito... É um alto investimento, né, professora? É um alto investimento, né? Eles têm que perceberem que eles estão investindo neles, né? Então, eles têm que trabalhar um pouquinho, né? Então, quando a senhora fala assim em aportes pedagógicos, né? E às vezes a gente diz assim, nós tem as referências, são os livros, você tem... Eles não vão, às vezes, né? Então, o nosso esforço, né? Por mais que a gente tenha, talvez, uma grande quantidade de material, né? Então, a palavra não é essa, né? Desconte aí, mas forçá-los aí, né? Às vezes dá um pouquinho de trabalho, né? Mas é esse o nosso papel, como já disse a professora anteriormente. Diga, por favor. Não, era isso, professora. Eu concordo plenamente, mas é esse bem o nosso papel, né? Porque Exatamente. senão, informação ele vai buscar em qualquer lugar, não precisa mais do professor para buscar informação. Né? Agora, transformar isso em conhecimento, em competência, em tu é bom em quê? Né? Exatamente precisa desse esforço nosso também. Exatamente. Muito obrigado, professora. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada, professora. Obrigada. Vamos para o próximo. Murilo. Murilo? Voltamos. Oi, Murilo. Oi. Pronto, Murilo. Estou escutando. Dá um alívio, né? Quando eles dizem oi, né, Agostinho? A gente fica comemorando. Exato. Obrigada, né? gente. Então, Murilo, foi a primeira experiência, né? E aí eu vou bater numa tecla, né? Então, assim, qual é a aceitação por outros? Você tem conhecimento da aceitação por outros professores, né? Já houve a disposição de aplicar este método em outras disciplinas, em outros momentos do curso? Então, Agostinho, como eu falei, esse POP, a gente conseguiu terminar ele agora, e agora, claro, no final do ano passado, só que, infelizmente, com essa pandemia, não deu oportunidade de a gente dar para os professores para aplicar em sala. O que a gente conseguiu aplicar mesmo foi somente nos alunos que a gente conseguiu, no grupo de alunos que nos ajudaram para aplicar essa atividade. Mas a gente acredita, sim, que essa aceitação vai ser muito boa. Vocês acham que... É uma atividade muito simples. Em uma aula de 2 horas, o professor consegue aplicar e passar todo o conteúdo. Vocês vão ter um momento onde vocês vão ter que chegar ao professor. Vocês sentem uma certa receptividade por parte desses professores? Porque, assim, dependendo da visão, aí eu vou me colocar, nossa, né? Você quebra um pouco a sua estratégia, né? Para englobar outras. Eu não estou recusando a ter nenhuma outra estratégia, mas
de repente você, né, não, deixa para o próximo período, né? Como é que você sente? Você acha que isso, em certa parte, vai ser bem aceito pelos outros professores, ou pelo menos aqueles que você conhece? Sim, isso na verdade a gente tem que ver na prática, isso vai depender muito de professor para professor. Tem professor que gosta muito de dar matéria no quadro, passar slides, e já tem professores mais dinâmicos que gostam de passar mais dinâmicas, passarem mais trabalhos para os alunos fazerem. O que a gente pode estar fazendo é estar conversando com esses professores e mostrar quais são as reais benefícios desse trabalho para o aluno entender. E tentar convencer ele de aplicar isso em sala. Mas eu acho que só pelo fato, porque é uma atividade de se aplicar em apenas uma aula. Então, eu acho que o professor não vai ter grandes resistências para aplicar essa atividade em sala, não. Mas isso aí a gente tem que ver na prática, que graças a Deus, se ano que vem já estiver voltando presencial, nós vamos tentar botar na sala de aula. Ah, que bom. Desejo muito sucesso, tá? Parabéns pelo seu trabalho e obrigado, tá, Murilo? Vamos para o próximo, então. O próximo é o André Luiz. André? A gente não tinha, ele não tinha antes, não sei se chegou alguém do trabalho. Até este momento não encontrei ele aqui, não. André Luiz ou? Trabalho 3089. Não, encontrou ele? Não encontrei, não. Não tem, não. Tem um representante? Ok. Então, vamos passar para o próximo. Que é a Carla, com K agora. Com Carla com K. Né? A Carla com K. Então, Carla, voltamos aqui. Então, assim, em parte a gente já conversou um pouquinho, né? Mas eu vou, como tem a pergunta aqui, eu vou conversar mais um pouquinho com você. Então, diante do universo de equipes com grande número de participantes, como foi o processo de gestão, você respondeu, né? Das atividades realizadas, né? Então, só a gente vai conversar mais um pouquinho. Como os mediadores, professores acompanhavam essas atividades? Todos chegaram aí, tá? Essa última a gente até comentou, né? Todos chegaram ao protótipo, plano de negócios. Na verdade, né, vocês interagiram, né? E aí ficou muito... Eu não quero responder a resposta depois por você, né? Então, mas, por favor, né? Vamos conversar um pouquinho a respeito disso. Sim, obrigada, Agostinho. Na verdade, você, não, né, você vai relembrar, até agradeço ali, né, pela resposta. Então, essa mediação do professor, ele era sempre de uma forma a conduzir o aluno, ou os alunos, ou as equipes ao processo. Então, foram orientados os professores, e nesse sentido, né, coube a cada um obedecer ou seguir essa orientação, de ter nas equipes essa subdivisão. Então, tinha, inclusive, a avaliação ali por pares. Né? Então, essa divisão das tarefas ali, o que cada um faria, ou o que cada um efetivamente fez, deveria ser monitorado pelos professores. Existia também uma indicação de número mínimo e máximo de participantes em cada equipe, para poder não passar. Então, ali não poderiam ser menos de 3 e não poderiam ser mais de 7, né? Então, assim, para poder ficar uma... Claro que tinha turmas ali que eram muitos alunos, né? A própria turma do professor Elzo era muito grande, né? Então, eu não vou saber responder por ele como que ele conseguiu, em cada encontro, fazer essa administração do trabalho das equipes, né? Mas, enfim, tinha esse cuidado. Não sei se eu respondi também, era isso? Sim. Não, justamente. Agora, só uma dúvida, né? O IDLE, né? Ele, assim, são 3 instituições, né? Então, parece até já tem um número razoável, né? Então, mais os professores dentro dessas instituições que usam, que utilizam, né? E aí eu confesso para você que eu ainda não tinha, eu não tinha conhecimento da ferramenta. Então, quando eu vi, eu fui lá, aí fiz alguma pesquisa na internet para tomar conhecimento. E assim, pelo trabalho, a gente nota que é uma coisa fantástica, né? É interessante. A difusão, né? Pelo menos, como é que é dada atualmente, né? Então, o evento, né? O Cobenjo é um espaço para essa difusão, mas assim, sei lá, existe algum fórum onde, sei lá, que a gente pode estar discutindo? Porque eu lhe digo assim, eu não conhecia, eu passei a conhecer e aí poxa, é muito boa essa ferramenta,
né? Então, como é que vocês vislumbram essa difusão, né? Então, Agostinho, você fez uma pergunta que eu vou me esbaldar, porque assim, nós formamos um grupo, né? Um grupo de trabalho de educação empreendedora pela Benji. E esse grupo, ele tem essa expectativa. Vocês já fizeram um curso, inclusive, pela Benji, né? Desculpem me cortar, né? Também, sim. Então, a ideia do grupo é sem pretensão nenhuma, assim, de ser melhor que os outros, mas é justamente chamar mais professores para reconhecer a educação empreendedora como ferramenta, não de formação de empreendedores para esse fim, né? Vou virar um empreendedor, vou virar um empresário, não isso, mas que as habilidades empreendedoras sejam passadas para o aluno. Então, que ele tenha ali, exerça a liderança, que ele tenha visão, que ele tenha um foco voltado para um produto que dê resultado atendendo clientes. Então, essa visão de o que é cliente, então, assim, essa disseminação hoje da ferramenta, ela se dá principalmente ali pelo grupo de trabalho, promovendo ações de treinamento, de disseminação. Nós tivemos ali, logo no início da pandemia, foram uma sequência ali de 3, 4 encontros virtuais, um deles especificamente apresentando esses resultados com outros professores em outras esferas, uma coisa mais aprofundada ali do IDOL. Então, claro, né, uma proposta, porque o que eu vejo e indico para os demais, para os colegas, é justamente o quê? Essa integração de diferentes ferramentas. Então, não é sobre aplicar uma metodologia ativa, mas integrar diferentes ferramentas, inclusive de metodologias ativas, para você ter, né, veja que o pano de fundo ali que está sendo usado são os níveis cognitivos da taxonomia de Bloom, né? Então, ou seja, você voltar ali para poder efetivamente conseguir um desenvolvimento de ordem superior, de cognições de ordem superior do aluno. E isso foi possível a gente identificar com o IDO, né? Então, claro, fica o convite para todo mundo, né? Somos bem empolgados porque vimos resultados, principalmente eu, né, que eu falo que eu dou as disciplinas duras da engenharia, e aí, né, que é termodinâmica, instrumentação, controle de processo, que os alunos querem correr. Beleza. Então, é assim, fica o convite. Obrigada aí pela pergunta. Tá bom, muito obrigado pela sua resposta, parabéns pelo trabalho também, tá? Professora Isolda, eu acho que foi o último trabalho desse terceiro bloco. E aí eu acho que a gente pode... nós temos ainda aproximadamente 15 minutos, né? Agostinho... Oi, diga. Agostinho, olha só, a gente tem 15 minutos, a gente vai conseguir fechar direitinho. Então, a Carmen, a professora, a representante do trabalho, ela trouxe a resposta para a gente, a primeira pergunta. Então, se tu quiser voltar ler a pergunta e depois ler no chat a resposta dela, é a primeira do trabalho, o primeiro trabalho do bloco 2. Isso. Opa. Bloco 2. Bloco 2. 39 e 49. Aqui, pronto. Esse aí. Tá, muito bem. E a pergunta dela, a resposta dela, daí, Agostinho, tá ou no teu WhatsApp, ou aqui, se tu conseguir pegar do bate-papo, a última resposta. Tá bem. Eu vou... Ainda não chegou a resposta dela pelo WhatsApp, e aí eu vou pedir... Isolda, então, mas consegue me ajudar? Consigo. Eu leio a pergunta e aí você lê a resposta? Porque não chegou pelo Zap, e aí eu vou ter que chavear a tela do meu computador para olhar o chat, tá? Tudo bem, pode ser. Tá? Então, obrigado. Tá. Então, assim, a pergunta era: a revisão sistemática é sempre interessante em pesquisas sobre um determinado assunto. O artigo sugere um aumento da aplicação da metodologia ativa em um curso de engenharia. Neste estudo, houve alguma investigação se os dados obtidos são significativos em relação ao número de cursos de engenharia no Brasil, por região, por exemplo?
Muito bem. Então, o que a Carmen apresenta aqui no chat é que na investigação foi levado em consideração os diferentes cursos de engenharia e as diferentes regiões. A partir do trabalho, podemos concluir que os cursos de engenharia de software são os que mais aplicam metodologias ativas. Veja que interessante, não sabia dessa notícia. Além disso, a região Centro-Oeste foi a região com o índice maior de estudos a respeito de metodologias ativas, e esse alto índice foi refletido devido a 2 momentos que abordaram matemática, que aconteceram, as temáticas que aconteceram na cidade de Brasília. Muito bem. Obrigada, Carmen. Quer complementar com alguma coisa a mais? Infelizmente, Carmen, é o norte, né? Eu sou do norte aqui, eu sou do Belém do Pará, tem aquele percentual bem baixinho, né? De 0,1%, né? Da sua pesquisa, né? Vamos ver se nós conseguimos, né? Melhorar um pouco esse nosso percentual aí, tá bem? Obrigado, muito bem. Carla. Deixa eu ver se eu encontro a Eli. Só deixa eu ver se eu encontro a Alice aqui. A Eli está presente na sala. Antes da gente partir, né, para a parte final, ainda com perguntas, a Elis fez um comentário na sala de vídeos a respeito do trabalho da Carla com K, 3099, elogiando o trabalho, dizendo que é relevante, ela encontra também sintonia em relação ao que ela estuda. Elis, eu não sei se está na sala, se tu gostaria de colocar alguma coisa, fazer uma pergunta para a Carla. Deixa eu dar para ela a possibilidade dela ativar o microfone, caso ela... Ou não sei se a nossa suporte, Marina, está por aí, Marina. Talvez. Tu consegue abrir o microfone da Elis? Pessoal. Oi. Só rapidinho, é a Aline. É que a Carmen, ela escreveu no chat, só enquanto vocês tentam arrumar o microfone. Ela escreveu no chat que ela não sabe se respondeu a pergunta direito, agradeceu, pediu desculpa pelo transtorno. Ela disse que, na verdade, a região norte foi o que apresentou o menor índice. E que ela se impressionou. Que a região sudeste não apresentou um índice maior, porque é uma região com maior número de faculdades. Muito bom. Muito obrigado, eu acho que... Bom, Elisa, eu acho que, então, não se manifestou aqui. Sim, a Carmen escreveu que não sabe se respondeu a pergunta, mas sim, eu acho que está bem respondida. Muito bem. Daí, deixa eu ver o que mais que tem aqui no chat de importante. Nossa região norte e tal, o que me impressionou foi a região sudeste não apresentar maior índice. Muito bem. Obrigada, Aline, também. E Carla, com K, agradecendo as considerações a respeito do trabalho. Ok, Carla, acho que tu pode trocar uma ideia com ela lá mesmo, então, na sala de vídeos. Bom, então, eu acho que na rodada que a gente tinha combinado de perguntas, Agostinho, a gente está ok, nós estamos com 15h33, agora sim a gente tem 10, 11, 12 minutos finais. Acho que tu pode passar, então, para a última parte. Tá bem, obrigado, Isolda. Tá bom. Então, vamos lá. Então, nessa última parte, meus amigos e minhas amigas, nós temos uma reflexão a fazer, né? E diante do que nós podemos resgatar do que foi exposto pelos vários trabalhos, do que a gente pôde perceber e até do que foi discutido aqui, que melhorou o entendimento sobre os trabalhos, né? Talvez uma grande reflexão nossa, né, seria como internalizar e tornar mais difundida a aplicação de metodologias de aprendizagem ativa nos cursos, departamentos e faculdades, tá? Então, essa aqui seria uma reflexão. Eu vou partir para... eu vou bagunçar um pouquinho aqui, Isolda. Eu vou partir aqui para os nossos comentários finais, mas, assim, essa reflexão,
essa reflexão, ela permanece aqui, tá? E se a gente tiver um tempinho depois das nossas considerações, aí a gente pode estar conversando entre nós, que eu acho que foi fantástico isso, já antecipando a minha opinião, tá? Então, para mim, foi uma oportunidade ímpar de estar com vocês e aprender um pouquinho. Então, nessas considerações finais, né, dessa sessão, nós tivemos 12 trabalhos, né, relacionados a metodologias de ensino e aprendizagem, alguns pontos que podem ser destacados a partir dos artigos apresentados, né? Então, nós lemos o trabalho de vocês, né, e aí a gente extraiu alguns pontos, né, que nos chamou a atenção. Então, as metodologias de aprendizagem ativa são pontos pacíficos na educação e engenharia. E agora, principalmente agora, né, que está indicada nas diretrizes curriculares nacionais. Foram apresentados vários exemplos de caso de sucesso, né? Então, todos os trabalhos, excelentes trabalhos de vocês, né? Muito bons, parabéns a todos. Porém, os casos retratam, né, estratégias e situações que nós chamamos isoladas. Descontem um pouquinho as palavras, né? Podem não ser tão isoladas, mas isoladas em uma disciplina, em um período letivo, em uma etapa do percurso acadêmico do estudante. Tornar o discente, outra coisa que nós observamos, protagonista, né? E aí nós tivemos a oportunidade de discutir um pouquinho em uma das sessões, tornar o discente protagonista é um ponto a se discutir em face do costume passivo, né? Por isso aí, talvez a minha tendência, né, nas perguntas ali, né, de saber se a gente está no início ou no final do curso, no meio, porque é mais fácil a gente começar a trabalhar o calouro, né, e colocar nele uma mentalidade, né, desculpe, mas, sei lá, uma rotina, né, de trabalho, né, em nível de estudo em nível superior, sei lá, da profissão dele, do investimento que ele vai fazer nele, do que aquele lá no final do curso, que às vezes quer passar, quer só se formar, depois quer fazer um concurso, então, que ele já se ajeitou, já se adaptou ao curso, tá? Então, os professores, né, agora nós somos chamados de mediadores, né, devem observar a especificidade de cada turma para estabelecer um planejamento adequado a cada turma, a cada curso, a cada ano. Então, inclusive, na nossa sessão, uma indicação de um trabalho, né, nesse sentido, que mais ou menos tenta sugerir uma organização. Infelizmente, ele não pôde ser apresentado. Apresentado, não. A gente não teve as perguntas para ele. Para ambos os atores do processo, professores, discentes, há necessidade de se investir energia e tempo, né? Então, foi o que nós conversamos, inclusive, no trabalho, desculpe os outros, só para destacar, né, do aporte pedagógico. Então, nós, né, procurarmos, fazermos vídeos, procurarmos referências e disponibilizar isso é um esforço que compensa, é um esforço que dá prazer, né? Agora, fazer com que o aluno busque isso também é um outro esforço que a gente parece que tem que pensar, né? Então, isso realmente, essas metodologias, elas são um processo contínuo, né? De contínuo movimento, a gente tem que estar saindo da nossa zona de conforto, né? Adaptando cada disciplina, cada período é um novo período, é uma ocasião, é uma situação diferente, né? Que a gente precisa adaptar. Então, disso tudo, parece que é um grande desafio para se internalizar. Isso é a pergunta, a reflexão que a gente coloca, né? Para se internalizar e tornar default, né? A aplicabilidade de metodologias ativas. Todo mundo concorda, né? Então, é ponto pacífico, principalmente na nossa sessão, que era justamente sobre isso. Então, a gente não tem muito a discutir, né? Que não é, né? Na verdade, principalmente na área de engenharia. E essa é a grande aposta para a formação, né, hoje, do engenheiro do futuro, né? Esse senso crítico, essa visão de gestão pessoal, gestão de conflito, senso crítico, ir atrás das referências, ir atrás das informações corretas, saber escrever, saber se comunicar, né? Ser empreendedor, não é isso?
Então, tudo isso é o que vai contribuir para realmente a gente ter uma engenharia aqui que nos dê um Brasil, né, com o destaque que merece, tá? Então, eu não vou me despedir, né? Está escrito aqui, eu e a professora Isolda agradecemos a todos pela participação, né? Eu só a gente tem professora, se a senhora quiser se manifestar também, eu vou voltar aqui só para a nossa reflexão, mas para a gente pensar um pouquinho, tá? Professora, se a senhora quiser se manifestar, por favor. Então, eu acho que a gente teve o privilégio de estar, digamos assim, à frente, né, e junto com todo mundo, né, cada um no seu papel aqui, de discutir um tema que tem a ver com a nossa realidade e pelo qual a gente também labuta, digamos, cotidianamente em termos de uma proposta pedagógica que possa fazer diferença, acrescentar para os nossos estudantes, né, para a qualidade das nossas engenharias e para a qualidade dos cidadãos que a gente tem também. Então, eu me sinto muito privilegiada por ter estado aqui e vou tomar liberdade, então, Agostinho, de te agradecer imensamente por tu teres aceito a coordenação dessa sala. Eu acho que foi um diferencial. Eu que agradeço. Muito. Não teve pessoa que lucrou mais do que eu aqui. Verdade. Pelos trabalhos apresentados e pela... muito verdade. Obrigado, eu que agradeço. Eu me coloco junto contigo pela feliz tarde que a gente teve de aprendizado. Uma tarde começou um pouco tensa de nossa parte também, né? Pela estreia, pelo momento, vai dar certo, não vai? E deu tudo certo, e eu fico feliz por isso. Mas também quero deixar o agradecimento em nome do COBENGE, da comissão científica da qual eu faço parte, e destacar desse COBENGE o ponto alto, o carro-chefe do COBENGE, que é, de fato, essa possibilidade que a gente tem de se encontrar de tantos cantos e recantos desse Brasil para discutir mesmas coisas, refletir, aprender coletivamente, né, trocar ideias. Então, é algo assim que para mim é a parte nobre do COBENGE, de fato, e por ela que eu estou desde 1998, todos os anos participando do COBENGE. Mas eu agradeço a todos os colegas professores que estiveram nessa sala, que enviaram os trabalhos, agradeço em nosso nome, também em nome do Agostinho já, a todos os colegas autores com vocês dos trabalhos, também aos estudantes que se apresentaram aqui, que fazem parte dos trabalhos, né, que se mostraram também ativos, né, assumindo esse papel como estudantes, de fato, né, o que valoriza muito o nosso papel de professores e dá para a gente uma condição melhor, né, de poder estudar, acreditar em possibilidades pedagógicas diferenciadas. Então, agradeço muito a todos por essa tarde. Era isso que eu queria dizer. Obrigada por tudo, e tu pode fechar o trabalho, então, Agostinho. Pronto, né? Faço minhas suas palavras, tá? E uma coisa interessante que, em tempo de distanciamento social, né, nós nos aproximamos, né? Então, tivemos uma certa aproximação virtual, né? Mas quanto de nós estaríamos realmente presentes num evento presencial, né? Com aquela série de questões de passagem, estadia, recursos, né? E aqui nós tivemos, né, uma oportunidade ímpar, né? Eu só pediria o seguinte, né, para a gente nos despedir, eu acho que dentro do tempo aqui, né, que a gente tem uns 2 minutinhos, que na medida do possível, eu não sei se vai ser possível, né, nós abríssemos os nossos vídeos, né, para a gente poder, né, ter uma certa confraternização, né? Eu escutei vocês, né? Então, para a gente conhecer vocês, sorrisos maravilhosos, né? Muito obrigado por tudo. Estejam certos que o grande pessoa que mais lucrou aqui foi eu, tá? Vendo os trabalhos de vocês, né? E aprendendo um pouquinho com vocês. Eu espero, sinceramente, que isso não fique só comigo, mas que eu consiga aplicar isso, de fato, né? No meu cotidiano, tá bem? Então, para aqueles que puderem, né, abrir as suas câmeras aí, para a gente, deixa eu colocar aqui naquela outra, agradeço a todos, até pessoas que eu conheço, tá? Então, poxa, tá bom. Então, ok. Muito, Carla, olá, Carla, viu? Só você e eu aqui estamos, né? Eu, você e o Eu também. Nampola. Opa, você Thelma. não me vê?
Agora, eu acho que eu não tô, eu vejo. Acho que eu não estou sabendo fazer isso, Agostinho. Como se faz? Então. Isolda. Oi. Opa, Aline, tudo bem? Em Como se tempo faz? algum eu vi seu rosto, Preta. Você sempre tem uma pedrinha. Eu fiz uma coisa errada, então eu não consegui. Eu estou com o meu vídeo ligado, tá acionado, mas eu não. Não tem nada tampando a tua câmera? Não tem nada tampando a tua câmera? Ou você Não é também essa está câmera? na direção da câmera? Agora. Agora, pronto. Tão bonita e escondida. Não, querido. Queridos todos, muito obrigada por tudo. Parabéns a todos. Obrigada, Aline. Obrigada, então. Vamos ver aqui. Foi uma tarde. Aproveitem o Cobenja, hein? Obrigada, Thelma, Jean, Nilo, Fernanda. Obrigada, Tânia, Zampolo. Obrigada, Carla com K, Guilherme, Juliana, Matheus, Elis Regina, Carla, vou admitir mais uma pessoa, a Heloísa, está chegando agora conosco. Estou pedindo para entrar na sala. Aline, Adriana, Márcio, André e a Heloísa chegando agora. Nosso trabalho foi muito bom. Obrigada por tudo, muito obrigado, por essa tarde maravilhosa. Obrigado, hein? Muito obrigada, Fiquem foi bem. ótimo mesmo. Até mais. Muito bom. Parabéns para todos. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Muito obrigada. Tchau. Conseguimos tirar foto? Conseguimos, né? tirar foto? Vamos ver, será? Mariana, né? A Marina também, caso ela ainda esteja, se ela consegue mostrar para a gente, caso você descompartilhe sua tela, Agostinho, se Marina consegue fazer um mosaico. Eu printei a tela, eu só não sei para onde enviar. Envia para nós, por onde? Tânia, bote, por favor, Tânia, no chat o e-mail do Cobenja, do comitê. A comissão, do comitê, que vai para todos. Que bom. Agostinho, tu tira... tu ainda está compartilhando. Eu não sei se é ele ou se é... Pronto! Era eu. Agostinho está querendo aparecer grandão. Primeiro eu quis encerrar a sessão antes, né? E agora... E, Agostinho, próximos Cobenjas, você irá coordenar outras sessões, viu? Muito boa. Muito obrigada. Muito obrigada. Foi maravilhoso mesmo. Generosidade de vocês. Vocês, Olda, já está. Gente, muito contente. Já estamos juntas, né, queridas? Muito obrigada também por essa tarde. Obrigada. A companhia de vocês. Eu chamei professora aí, tem várias, né? É professora Isolda, né, professora? Pois não, Isolda. Isso. A senhora pode colocar o seu e-mail ou eu posso mandar para esse e-mail aqui mesmo, que a Tânia Pode ser esse, que esse nos junta a todos da comissão científica. Depois eu passo para o... Vai para a galeria do Cobenja. Pronto, eu vou mandar para lá, então. Tá, obrigada, Aline. Obrigada. Obrigada. Fiquem bem, cuidem. Tchau, se cuide. Então, será que a gente já tem que fechar a sala? Eu não consegui ver a tela em mosaico. Também não. Eu também não vi, não. Mas como a Aline conseguiu, a gente vê pela de Aline. Para mim não apareceu o mosaico, não. Aparece uma de cada vez. Quem entrou aqui agora? Estamos precisando de um curso de extensão de mosaico, viu? De Zoom, né? Muito intensivo. Eu não sei se não é uma configuração. Está no cantinho superior direito. No cantinho superior direito tem ali a opção que você clica e ele vai mudando. Tá? É o segundo ícone da direita para a esquerda, bem no canto superior direito. Tá vendo? Quem muda é o host que muda, então, Carla? Speaker View, acho que é isso que está escrito aí. Speaker View.
Speaker View, deve ser, é você mesmo, Agostinho? Você bota, eu consegui agora quem está aberto, porque tem muitos fechados. Isso mesmo. Eu não consegui ainda, não. Deixa eu ver se eu... Mas aí... Aqui também. Ele está entre quem estiver falando... Fechado. Tem vários fechados. Tem vários fechados. Nossa, mas não sei onde faz, não. Vou ter que estudar um pouco mais o Zoom para amanhã. Também não sei, não. Eu só estou vendo... Levanta a sua mão direita no canto, na quina direita do computador. Coloca o cursor ali que vai aparecer a opção... Aqui na direita... Ao lado... Embaixo do X. Carla. Achou? Na quina direita eu tenho o extensor da tela. Ao lado. Ao lado do X, do lado direito dele. Do lado esquerdo dele, para cá. Onde tem a gravação, Clica no Speaker View. Ele só aparece a hora que você coloca o cursor ali, senão ele some. Vai subindo o cursor, vai aparecer a opção tela cheia. Foi multiplicada por -1. Ai, que pena. Eu também não achei, não. Professora de matemática, professora de cálculo. Eu também não achei, não. Fica em cima. Eu vou fotografar, Thelma, e mandar para você. Mas, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar o meu... eu tenho uma ideia, Eu vou deixar o meu cursor onde mostra onde que clica, vou dar print screen na tela e vou projetar para vocês verem. Beleza? Tá ótimo. Você vai ver onde é? Tá perfeito. Então, peraí. Eu acho que eu sei aquela taja verde que aparece, mas eu não sei onde está a minha. A minha sumiu. Estão vendo a Você minha está tela? visualizando uma... Começou. Não ainda. Agora sim. Eu consigo comentar a sua agora, porque tá placa, acrílico. Eu mandei para você. Não veio isso não, porque isso aqui é conta da UTFT. O Zap. Pois é. Não é para a gente pagar, né, Carla? Ela não está... Eu não quero pagar nada aí, quem mandou conta, viu? Deixa eu ver se eu consigo ficar maior. Ela está deixando pequenininho, que é para não perder a vista. Vai estar nesse cantinho aqui, Nesse cantinho aqui de cima. Espera aí que eu vou dar um jeito. Está visualizando uma tela do zero. É perto da gravação, é? Aqui, é perto da gravação? É aqui em cima, Aqui onde eu estou apontando o cursor, tá vendo? Aqui nesse cantinho, aqui vai aparecer, que agora ele sumiu, não vai aparecer, porque eu estou com a tela compartilhada. Eu não vejo nem o cursor. Carla, eu vejo uma conta tua aqui, Carla. Você clica no É da universidade, não contem que eu projetei a conta da universidade. Olha lá, Universidade Tecnológica. Agora tu está abrindo o Word. Porque eu vou dar um print, eu vou dar o print screen na minha tela, que daí vocês vão ver, mas não é possível, meu Deus. Pronto. Aí. Thelma não viu, não? Pronto, agora sim. Ainda não. Tá, agora. Não, porque também ela está apresentando, aí eu tô... Taninha tá de cabeça baixa, eu tô com a cara feia, Agostinho tá bonito, tá quase todo mundo bonito e eu feia. É o filtro. Olha aqui, Conseguem ver aqui? Conseguem ver isso aqui, Speaker View? Consigo, mas não tem isso, não. Mas eu não. No meu, eu consigo ver no seu, mas o meu não. Tá vendo como ele fica do ladinho da ampliação da tela? Então tem que aparecer, tem que procurar esse... Vou avisar para vocês que tudo isso que a gente está falando está sendo gravado, viu? Tá ali. É bom. E é bom que a gente aprenda também. Eu vou descompartilhar minha tela, porque eu já entreguei muito da universidade para vocês. Pois é, verdade. Eu tô vendo. Agora apareceu o Speaker View para mim. Opa, pronto, valeu a pena, tá vendo? Professor, só aproveitando que o senhor falou sobre gravação, essa gravação ela fica disponibilizada para a gente? Vai. Boa pergunta. Vai. Pronto. Vai ficar disponível na página do Cobent deste ano, como material produzido. Assim como os vídeos que vocês fizeram junto com os anais. Vai ficar muito rico este ano, né? O que ficar de recuerdo desse Cobent, que começou muito bem.
A gente está muito feliz com o jeito que começamos o Combed. Está muito bom, queridos. Muito obrigada, tá bom? A todos. Muito obrigado. A todos mesmo. Ai, gente. Até mais.